O Instituto Cidade tem o prazer de receber para uma entrevista Martim César Feijó. É historiador, é autor de vários livros, é professor da FAB. Meu caro Martim, é uma satisfação recebê-lo e queria começar conversando contigo sobre quem seria o que se chama de objeto de estudo, o protagonista de grande parte da história política do Brasil, um pensador importante, que é o Astrogildo Pereira. Tu acabas de lançar um livro tratando da história pessoal e política dele, um revolucionário cordial, e te pediria que nos situasse sobre o teu livro e conversasse um pouco sobre a trajetória deste militante político tão respeitável na esquerda brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Instituto Cidade para falar a respeito desse projeto, vamos dizer assim, que eu posso dizer que é um projeto de vida. Na verdade, o tema Astrogildo Pereira tomou conta da minha preocupação e do meu projeto e da minha pesquisa nos distantes, né? Em 1985. Na verdade, foi em 1985 que, por várias mudanças na vida tal, acabei sendo convidado para ser editor de cultura do jornal Voz da Unidade, até pela publicação de um livrinho da coleção Primeiros Passos da editora brasiliense, o que é política cultural. E quando eu fui convidado para ser o editor de cultura, ao mesmo tempo, eu consegui o apoio do jornal e do Instituto, então, Astrogildo Pereira, que depois, em termos de legislação partidária, virou Fundação Astrogildo Pereira, o apoio para uma pesquisa mais detalhada sobre a vida e, principalmente naquele contexto, sobre a formação política de Astrogildo Pereira, ou seja, dentro do contexto daquilo que eu havia já detectado no livrinho da coleção Primeiros Passos, o que é política cultural, que ele foi exatamente contemporâneo da geração de modernistas. Ele é praticamente contemporâneo de Mário de Andrade, de Oswaldo de Andrade, que é uma geração revolucionária, uma geração que teve um papel na perspectiva poética, na perspectiva literária de Mário e de Oswaldo, na perspectiva estética. E o Astrogildo teve um destaque na perspectiva política. Como o meu projeto era exatamente estudar a relação entre política e estética, e como eu descobri que o Astrogildo Pereira teve a sua formação original exatamente na literatura, pela importância que Machado de Assis, que ainda estava vivo quando ele era adolescente, teve na vida dele, e de que maneira essa relação entre a literatura e a política marcou a trajetória do Astrogildo Pereira. Então, é nesse sentido que eu publiquei um livrinho, em 1985, que é a base da minha tese, intitulado Formação Política de Astrogildo Pereira, 1890-1920. Ou seja, o meu livro terminava exatamente no momento da virada da trajetória ideológica de Astrogildo Pereira do anarquismo para o comunismo, que ele vai ser, que ele foi, né? Não vai ser, ele foi, em 1922, um dos principais fundadores do Partido Comunista Brasileiro, que não foi tranquilo também, porque ele foi expulso do partido em 1930. Então, é sobre isso que envolve uma trajetória extremamente multifacetada, uma trajetória extremamente complexa, até contraditória, em muitos momentos, crítica em muitos momentos, e que me pareceu ser um personagem, embora real, né? Embora o estudo do historiador implica necessariamente em garantir que tudo aquilo que se levanta é algo que é confirmado pelos documentos, que é constatado pela documentação, mas, ao mesmo tempo, a inclinação
permite uma elaboração que construa uma vida dedicada a um projeto. E esse projeto era um projeto revolucionário, era um projeto de transformar o Brasil. Eu diria, de modernizar o Brasil. É que, para situar as pessoas que eventualmente venham a acompanhar na entrevista, É isso aí. no fim do século XIX, começo do século XX, o anarquismo, que é uma linha política que dispensa a autoridade nos dizendo o que fazer da vida, foi muito importante para os pensadores mais libertários do mundo inteiro. Depois, no começo do século XX já, o comunismo ocupou esse espaço e grande parte dos intelectuais do mundo, do Brasil também, se tornaram comunistas. O anarquismo veio para o Brasil, sobretudo, com o operariado italiano, e há, inclusive, uma novela chamada Anarquistas, graças a Deus, que situa bastante razoavelmente toda essa história. Bom, o Astrogildo passou por tudo isso e depois é o fundador do Partido Comunista no Brasil. Mais tarde, parece, ele acabou se desentendendo com o partido por discordar do stalinismo, do comportamento do Stalin como governante. Quer dizer, havia um pé democrático mais para o liberal nessas ideias que o Astrogildo teria para o comunismo no Brasil? Então, essa é uma questão extremamente polêmica, porque a trajetória do Astrogildo, do liberalismo para o anarquismo, ela ocorreu logo depois da morte do Machado de Assis. E de uma certa forma, o Machado de Assis ele foi substituído na Academia Brasileira de Letras, que é a academia que ele criou, por Rui Barbosa. Em 1910, o Astrogildo participa intensamente na campanha civilista de Rui Barbosa, que perde para um militar, como todos sabem, através de uma eleição que foi totalmente burlada, houve muito questionada. A decepção com o liberalismo fez com que o Astrogildo, ainda muito jovem, né, ele tinha pouco mais de 20 anos, aderir ao anarquismo, dentro da perspectiva de uma movimentação operária, que também ele descobre, através da literatura do Lima Barreto, a perspectiva de classe, a perspectiva social decorrente do movimento operário e principalmente do movimento anarquista. E ele se tornou, na década de 10, ele se tornou um dos grandes líderes. Ele foi trabalhar como tipógrafo, como gráfico, e nesse período ele se tornou um dos líderes anarquistas, mas um líder anarquista que já demonstrava um embasamento intelectual, uma formação intelectual acima da média, o que fazia com que ele também acompanhasse os acontecimentos internacionais. Por isso que em 1917, no finalzinho de 1917, quando eclode a Revolução Russa, né, quando o movimento da Rússia chega ao impasse da derrubada do czarismo, ele enfrenta a imprensa brasileira através de uma série de textos em que ele questiona a maneira como a imprensa brasileira acompanhava os acontecimentos na Rússia. E foi exatamente esse o ponto de virada, porque, de um lado, o anarquismo estava chegando a um ponto de esgotamento, exatamente pela proposta de negação, né? O anarquismo vem da expressão de prefixo a, ana, o a, de negação, arquia é poder. Então, essa perspectiva de negação do poder, ela é bastante, eu diria, bastante
estimulante aos jovens, né, rebeldes e tal, que a rebeldia predominava. Só que ela não tinha como colocar algo no poder. Ela sabia o que era contra, que era qualquer forma de poder, principalmente a identificação com o poder burguês, mas não sabia o que fazer historicamente para a substituição daquela maneira em que a dominação se realizava. Para ele, então, a Revolução Soviética, né, a Revolução Russa, foi um caminho de perspectiva, por mais condenável, por mais complicada que seja, por mais questionável que seja, um caminho de uma revolução efetiva, de uma revolução que transformasse o sistema, no caso, o sistema capitalista. Foi por isso que, a partir da década de 19, principalmente, ele participa de movimentos que já se denominam comunistas. E é curioso que o movimento se denominava comunista, mas ele tinha como perspectiva, que era uma coisa, inclusive, pioneira, que é pouco dita, né? Ele tinha como perspectiva também um movimento social contra os efeitos da escravidão, tanto é que chamava Movimento Comunista Zumbi, ou seja, se inspirava no movimento de Palmares, numa perspectiva de também questionar o reflexo da escravidão na própria sociedade brasileira. Então, é nesse sentido que essa passagem do anarquismo para o comunismo, ela se deu, junto com outros líderes anarquistas, ela se deu exatamente como uma perspectiva de poder, uma perspectiva da criação de uma alternativa de governo de poder, que é o que o Astrogildo vai tentar, já na década de 20, já com o Partido Comunista criado, em todos os sentidos. Por isso que ele identifica, por exemplo, de um gaúcho, né, do movimento tenentista, através da figura de Luiz Carlos Prestes, uma liderança que deveria ser prestada atenção. Por isso que, em 1928, ele leva livros marxistas de trem, né, completamente clandestino, para se encontrar com Prestes no exílio na Bolívia, quando já tinha acabado o movimento da Coluna Prestes. E lá é o primeiro contato do Prestes com o pensamento marxista, que, de uma certa forma, vai também alterar a trajetória política do Prestes, que tinha se tornado um dos líderes rebeldes mais importantes do Brasil, né? Como Cavaleiro da Esperança. Não foi Jorge Amado que deu o título, era o título dado pela imprensa da época, e foi exatamente quando o Prestes, exilado em Moscou, é convidado para assumir o comando do Partido Comunista Brasileiro. Curiosamente, no momento em que o stalinismo está tomando conta não só da Rússia soviética, que depois vai virar a União Soviética, mas também do movimento comunista internacional na disputa entre Stalin e Trotsky. Quero deixar bem claro que o Astrogildo Pereira, que é perseguido pela intervenção stalinista, ele nunca se indispôs contra o stalinismo. Ele nunca enfrentou diretamente. Na verdade, ele foi questionado muito mais pela proposta de aliança com os tenentes, muito mais da aliança que ele chamava da classe operária com a classe média, a partir do movimento tenentista. E isso é que ocasionou a sua desgraça no partido, quando o partido adota uma perspectiva chamada obreirista, ou seja, todos os líderes tinham que ser operários. E como Astrogildo não era operário, ele vinha de uma classe média intelectualizada, ele então é visto com maus olhos e ele é então expulso da direção do partido, e que vai marcar exatamente uma trajetória mais voltada para o campo literário, para o campo intelectual, na década de 30 e na década de 40. Uma coisa, eu não tenho, não é a minha área de estudo, mas é interessante que o Astrogildo, me parece que ele abrasileirou um pouco, no sentido de se preocupar com coisas nacionais. A questão negra, por exemplo, talvez a influência de Machado de Assis, que era negro,
de Lima Barreto, que era negro, a questão de ter interlocução com o tenentismo, antes mesmo de o Prestes Sim. ser um líder comunista, a questão de ser sensível à questão cultural expressa na Semana Modernista, a mim me parece que ele era alguém maior do que a ordem de Moscou de fazer a revolução atrelada a um pensamento internacional que eu não diria sectário, mas que era dogmático, que vinha embrulhado e não permitia muito que se discutisse, né? Então, ou seja, me parece que ele é uma das primeiras pessoas dentro da ordem comunista internacional de então a estar sensível às questões locais que incidiam na vida concreta, além da questão operária, não é? No começo do meu projeto, eu busquei tentar relacionar o Açores de Pereira, no caso brasileiro, ao Antônio Gramsci, no caso italiano. Porque o Gramsci, de uma certa forma, ao se preocupar com a questão meridional da Itália, com a questão específica da Itália, de uma certa forma, ele buscou uma alternativa à própria imposição stalinista. Há até quem diga que o Mussolini, ao prender o Gramsci, né, que ficou praticamente um período fascista na cadeia, o Mussolini teria salvo o Gramsci do Estado, na medida em que as imposições das normas da Internacional foram muito violentas. Mas eu volto a repetir, apesar dessa inserção através da literatura, através da cultura, através, eu acredito, da sensibilidade específica do Açores de Pereira, ele, em nenhum momento, ele questiona a perspectiva internacionalista e a própria internacional comunista. Quer dizer, de uma certa forma, ele convive exatamente com uma tentativa de conciliar esses dois polos. E, principalmente no período que ele ficou afastado, que ele dizia que ficava assuntando, ele nunca deixou de refletir. Tanto é que o primeiro livro dele se chama exatamente União Soviética, Itália-Brasil. Ou seja, são 3 partes do livro, que está publicado agora na coleção Açores de Pereira. O primeiro, que ele publicou às expensas dele, né? Ele bancou, que nenhuma editora queria publicar, que eram artigos selecionados que ele publicava em jornais, em 1934 e foi publicado em 1935, que é o primeiro livro dele. Então, o primeiro livro dele já tenta fazer essa ponte entre União Soviética, que é a perspectiva que ele adotava, a perspectiva do comunismo, Itália, que é a perspectiva que nos assombrava e que, na verdade, acabou acontecendo no Estado Novo, através do stalinismo, e o próprio Brasil, a própria intelectualidade brasileira, o questionamento de sociólogos brasileiros que insistiam em uma linha de pensamento que era voltado só para a elite, só para naquilo que hoje é chamado da versão da Casa Grande, né? Em que a senzala nunca é tratada, nunca é abordada e nunca é defendida. Então, é nesse sentido que a complexidade da astrologia é que me fascinou. A complexidade da sua trajetória, em que, na verdade, parte da vida dele foi dedicada à militância, mas a maior parte da vida dele e a mais importante obra que ele constrói foi exatamente quando ele estava ausente da militância. Na verdade, o afastamento da militância... Ele me parece que, se estivesse vivo, seria sensibilizado pela escola de Frankfurt. Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Aliás, como a sensibilidade dele, pela perspectiva da literatura, é claro que não se dá para comparar, aí
nem com Gramsci, nem com Walter Benjamin. Mas, de qualquer forma, a perspectiva dele, através da literatura, como ele tem um texto que está no livro Interpretações, que eu considero o melhor livro dele, chamado Romancistas da Cidade, essa sensibilidade dele para aqueles escritores que trabalham a questão urbana tem muito a ver com a trajetória do próprio Walter Benjamin com relação à importância de Paris, da obra de Baudelaire, com relação à modernidade, à própria noção de modernidade. Embora ele não conceitue nessas categorias que o Benjamin conseguiu, ele se aproxima muito pelo aspecto apenas da dedicação ao objeto que é a literatura. Isto, nesse sentido, ele pode ser considerado um dos mais importantes críticos literários do século XX. Eu estava relendo aqui o livro dele, que está publicado na coleção, que é o livro que ele publica em 1958, sobre Machado de Assis, e nesse texto tem um capítulo chamado Antes e Depois de Brás Cubas. E é curioso que é nesse texto que ele levanta a questão primeiro, a grande originalidade dele. Ele é o primeiro crítico literário que adota uma perspectiva social para o Machado de Assis. Até então, o Machado de Assis é visto como um grande escritor branco, helenista, que trata de estética, ou seja, ele é literatura pura. O Astrogido pega e chega e fala, não, ele tem um compromisso com a realidade brasileira, a realidade social brasileira, e esse compromisso ele está, inclusive, identificado no Brás Cubas na questão das tribos que lutam pela batata. Quer dizer, se as tribos dividissem entre si as batatas, as duas ficariam com fome. Então, uma tribo domina a outra para ficar com a batata, o que leva à expressão na filosofia do Brás Cubas, né? Que é ao vencedor as batatas. Curioso, quem, pela primeira vez, faz esse destaque da frase do romance, né, que foi publicado em folhetim, do Machado de Assis, ao vencedor as batatas, foi Astrogildo Pereira. Aspecto esse que depois foi recuperado e desenvolvido de uma forma mais sofisticada, eu diria, pela crítica literária, com um embasamento em que a universidade permitiu o desenvolvimento, através de Roberto Schwartz, num livro chamado exatamente Ao Vencedor, as Batatas. Ou seja, não que o próprio Roberto Schwartz, numa entrevista que ele dá à revista Encontros da Civilização Brasileira, ele reconhece o pioneirismo de Astrogildo no sentido de uma crítica literária que tinha um fundamento embasado numa perspectiva sociológica, vamos dizer assim, de fundo, nem profundo marxista, mas que dá a ele uma visão que difere de toda a herança da tradição da crítica literária do Brasil, o que torna ele, como me disse nas entrevistas que fiz com ele, o general e historiador Nelson Werneck Sodré, como um dos mais importantes intelectuais, mais importantes críticos literários, mesmo que desconhecido pelo preconceito anticomunista que prevalece no Brasil durante o século XX. De uma certa forma, o projeto a qual eu me dediquei e o projeto ao qual me orgulho de ter participado da publicação das obras completas de Astrogildo Pereira na coleção Astrogildo Pereira, da qual faz parte a minha tese, é exatamente essa de resgatar um intelectual que merece o maior destaque, o maior conhecimento e dentro do cânone da trajetória da crítica literária e não apenas da crítica política. Tu tens dois textos, dois livros, portanto, publicados sobre o Astrogildo Pereira. Um, que é dos anos 90 do século passado, que não, é 80 do século passado, que é produto da tua tese de doutorado. Não.
É isso? O doutorado foi realizado no final dos anos 90, que deu origem ao livro O Revolucionário Cordial. Muito bem. Então, para eu não acabar situando inadequadamente um e outro, eu te pediria que tu situasse um livro, outro, e já aproveitasse a oportunidade para apresentar os teus livros, no sentido de razoavelmente do que tratam, qual é a editora. Se tu pudesse fazer uma apresentação, eu agradeceria. Primeiro, o Astrogildo. O Astrogildo gerou 2 livros. Um, em 1985, chamado Formação Política de Astrogildo Pereira, na qual eu me concentro, cronologicamente, entre o nascimento dele em Rio Bonito, que é uma cidade fluminense, serrana do Rio de Janeiro, e a trajetória dele na cidade do Rio de Janeiro, embora ele tenha vivido grande parte em Niterói, né, entre a região serrana e a cidade do Rio de Janeiro. Esse livro eu intitulei Formação Política de Astrogildo Pereira, para exatamente me basear no que representou essa trajetória inicial. Esse livro acabou gerando o projeto de doutorado que eu apresentei na ECA, em Ciências USP, na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP, que acabou gerando a minha tese, que é o Revolucionário Cordial, que tem uma perspectiva interdisciplinar, porque fazia parte de um projeto, de um programa de pós-graduação dentro da ECA, intitulado Teorias Sociais e Políticas Culturais. Então, era uma perspectiva em comunicação, né, com uma linha historiográfica bastante precisa, mas era basicamente com relação à criação de uma relação entre estética e política através da perspectiva político-cultural. E não foi o meu primeiro livro. Na verdade, meus primeiros livros tinham sido, primeiro, um romance, uma ousadia juvenil, que eu publiquei em 81, mas escrevi nos anos 70, intitulado Bang Kang, Fotogramas de um Jovem Cineasta. Meu primeiro livro foi ficção. Nessa época, eu ganhei um prêmio na Argentina, um prêmio de poesia, um prêmio intitulado Pablo Neruda. Eu ganhei em língua portuguesa, dentro da categoria língua portuguesa, mas que eu me desfiz dos poemas e desisti da poesia, resolvi ficar com a prosa, porque o meu senso autocrítico prevaleceu. E aí eu passei como eu tinha feito teatro há muito tempo, eu acabei propondo alguns livrinhos aí profissionalmente. Meus primeiros livros profissionais foi com a Editora Brasiliense, e marcaram a minha trajetória em 2 níveis. No nível mais, que eu diria, mais político-cultural, através do que é política cultural da Primeiro Espaço, e mais mítico-literário, que é através do livrinho chamado O que é Herói, que eu publiquei em 1984. E, a partir daí, eu me aventurei em ficção histórica, ou seja, acabei entrando num grupo de escritores que tinham como característica uma formação acadêmica em História, eu sou formado pela História da USP, e literatura, com pretensão literária. E nós, então, fizemos parte de um grupo da Editora Ática, dentro de um projeto pedagógico bastante interessante, de criar uma coleção chamada Cotidiano da História, que era construir histórias numa literatura infanto-juvenil, ao mesmo tempo que desse uma visão cotidiana da história do período que relata, mas sem a perspectiva do Estado, tal. Isso é uma perspectiva mais popular. Eu acabei escrevendo 3 livros, que me deu um trabalho danado, mas que eu tenho muito orgulho, que foram A Democracia Grega, na qual eu me concentro na perspectiva do julgamento de Sócrates, em Atenas, do século V. Depois eu escrevi Roma Antiga, em torno do assassinato de Júlio César, mas a partir de personagens anônimos que convivem naquele contexto entre as classes
e é tudo ficcional. E, finalmente, o que me deu mais trabalho foi exatamente o Antigo Egito, em que a história se passa no governo de Ramsés. E aí, segundo o pessoal do próprio grupo, dizia que eu tinha escolhido o filé mignon, né? Porque a única parte da história que realmente no ensino médio se dá é a história antiga. Então, ninguém chega na moderna, e eu tinha 3 livrinhos que foram adotados no Brasil todo. Eu viajei o Brasil dando palestra e tal. E, a partir daí, eu me dediquei, quando eu fui para a minha pós-graduação na ECA, eu me dediquei, quase que eu alterei o meu projeto, quando eu tive um curso com Ismael Xavier, na ECA, um dos maiores críticos de cinema do Brasil, né? E eu fiz um trabalho sobre o Glauber Rocha. Eu tenho um livrinho publicado sobre o Glauber Rocha. Então, é nesse sentido que alguns contos foram... Então, a minha vida é um pouco acadêmica, ao mesmo tempo que nunca deixei de ser professor, né? Estou na FAP desde 1988. Fui professor de cursinho em São Bernardo, quando o Lula apareceu, eu estava lá, em São Bernardo do Campo, num cursinho anglo, num convênio com anglo-latino. E depois, na universidade, eu acabei me concentrando exatamente desde 1978 na FAAP, o que me levou exatamente à trajetória acadêmica. Não sei se resumi bem, Sim, porque... perfeitamente. Digamos, as tuas crias intelectuais estão bem delineadas. O que é Heróis, se não me falha a memória, saiu pela coleção Primeiros Passos, não foi isso? Isso. Em 84, e depois ele foi relançado em 94 pela própria Brasiliense, com a morte do Ayrton Senna. O Ayrton Senna morre em 94, e aí a Brasiliense descobre exatamente a questão da relação que tem no livro do herói, tanto mitológico quanto criado pelos meios de comunicação, e ela relança. E tanto relança que ela acabou sendo tema, o livrinho acabou sendo tema de redação do vestibular da Unicamp. Muito, muito interessante. Este livro que conta a trajetória política do Astrogildo, qual é a editora? Foi a editora Novos Rumos, que era a editora que publicava o jornal Voz da Unidade, em 85. Agora, esse livro, eu não republico, porque ele foi totalmente incorporado à minha tese. Tanto Sim. é que ele está no Revolucionário Cordial. O Revolucionário Cordial é da Boitempo, uma editora bastante vinculada a autores da esquerda sim. ortodoxa. E eu gostaria que tu Não entendi? Não só. Sim, eu acompanho bastante a Boitempo, principalmente pelos seus vídeos, palestras e alguns livros. Mas sim, não só, mas eu diria, nem todo mundo da esquerda ortodoxa faz o total da Boitempo, mas no total da Boitempo está todo mundo da esquerda ortodoxa, assim me parece. É mais ou menos isso. Agora, eu te perguntaria, há um projeto da Boitempo de fazer o que se chama uma caixa Astrogildo Pereira, que é uma coleção que trata desse intelectual. E tu poderia nos falar um pouco sobre esta coleção, que inclui o teu livro? Então, na verdade, o projeto, quero deixar bem claro, o projeto da coleção, ele sempre foi um projeto da Fundação Astrogildo Pereira. Tá. A Fundação, desde o momento que era instituto, em 1985, quando havia um projeto de publicar as obras completas de Astrogildo Pereira. Inclusive, nós publicamos, em 85, o primeiro volume, e aí não deu certo. E, de repente, por ocasião do centenário da fundação do Partido Comunista, em 2022,
eu apresentei à Fundação Astúrias de Pereira a possibilidade dela financiar a edição das obras completas, ao mesmo tempo que pudesse republicar o meu livro, que foi publicado a primeira edição em 2001. E aí a Fundação abriu como é que chama? Um projeto para várias editoras concorrerem para a publicação dos livros. Então, o projeto original é da Fundação Astúrias de Pereira, e a Boitempo apresentou a melhor condição, em todos os sentidos, até pela condição editorial que tem, pela qualidade, pela capacidade. Sim. Então, ela ganhou a concorrência, vamos dizer assim, do edital, né, que foi realizado. Então, agora, é uma edição da Fundação Astúrias de Pereira com a editora Boitempo. A caixa, que tem todos os livros, né, os 5 livros do Astrogildo, que é uma obra pequena até, e o Revolucionário Cordial, de minha autoria, ela pode ser vendida tanto separadamente, os livros, quanto no conjunto da coleção. Eu queria fazer uma provocação, te trazendo para os dias presentes. Ótimo. A meu modo de ver, grande parte da esquerda brasileira é de direita. Quer dizer, há uma colocação muito idealista, em grande parte religiosa, salvacionista, personalista, cultos a indivíduos, faz alianças com o que há de mais reacionário e desonesto. Eu considero que a esquerda brasileira que consegue ocupar o poder, ela é bastante de direita. E também considero que, quando se formam partidos denunciando o que eu digo e se pretendendo se situar, afinal, como a esquerda da esquerda que o Brasil apresenta, como o PSOL, por exemplo, né? Quer dizer, critica o PT e vai fundar um partido mais à esquerda. E depois volta e faz aliança com aquele partido que criticou, e o partido que criticou faz aliança com tudo que há da direita. O que o Astrogildo teria a ensinar conceitualmente, eticamente, para a esquerda brasileira hoje? Boa pergunta. Essa pergunta eu me faço constantemente, porque, na verdade, apesar de toda a admiração que eu tenho pela trajetória dele, pela honestidade dele, isso eu não tenho dúvida, a honestidade intelectual foi uma marca presente na trajetória dele, pela sensibilidade, pelo rigor e pelo estudo, né? Ele era um sujeito que realmente escrevia muito bem, mas também estudava muito aquilo que ele fazia. Ele nunca questionou Prestes, ele nunca questionou o partido, ele nunca duvidou. Eu até te digo o seguinte, quando eu estava no projeto de pesquisa, né, elaborando, eu descobri uns textos do Astrogildo na década de 50, no aniversário de Prestes, realizando um texto que me envergonhou, assim, no sentido de culto à personalidade de uma maneira a mais descarada e de uma maneira também de culto à personalidade do Stalin antes da morte do Stalin. Eu até cheguei a comentar com um historiador que é meu amigo, era meu amigo, ele já me faleceu, ele estudou colegial comigo, a escola pública, que é um dos maiores historiadores da minha geração, que foi Nicolau Sevchenko, e ele me dava carona para ir para a USP, né? Às vezes eu dava carona, às vezes ele dava, mas normalmente, como ele dava aula lá, eu acabava indo para a casa dele e pegando carona com ele para a gente ir para a USP. Ele lecionava na USP e eu fazia meu projeto. E aí eu comentei com ele uma questão assim, falei, Nicolau, eu estou com uma grande dúvida com relação ao período que vou me dedicar à minha tese, porque eu cheguei num momento em que
politicamente, eu acho que o Arthur Gildo ele nunca questionou o stalinismo como deveria. E comentei o fato desses 2 textos do Arthur Gildo, tanto em elogio ao aniversário do maior líder que a classe operária brasileira já tinha conseguido, de nome Luiz Carlos Prestes, quanto o Guia Genial dos Povos, chamado Estado. E aí o Nicolau, com toda a sabedoria dele, virou para mim e falou assim: Martim, você já leu Freud? Eu falei, já. Ele falou, pois é, está tudo lá, é muleta. Ou seja, a explicação está na psicanálise, não está no marxismo. Isso, de uma certa forma, reconfigurou o meu projeto de eu procurar exatamente me concentrar no Estado Novo. Tanto é verdade que eu me concentro basicamente na atividade intelectual do Arthur Gildo Pereira, na questão literária do Machado de Assis, na relação com a política cultural, mas sabendo que o grande mérito do Arthur Gildo foi exatamente no fim da vida, ou seja, no começo dos anos 60, ele ter sido convidado pelo partido, não é convidado não, ele conquistou pelo partido a cuidar de uma publicação teórica. Ou seja, ele, depois da expulsão do partido, mesmo quando ele voltou ao partido em 1945, ele nunca teve mais cargo de responsabilidade. Ele sempre atuou na área literária, na área cultural, junto a escritores, trabalhou com Carlos Drummond de Andrade, veio representando o Rio de Janeiro em São Paulo, no Congresso de Escritores de 1945, ele representou, junto com Carlos Drummond de Andrade, os escritores cariocas. Então ele teve um certo prestígio, mas ele nunca teve uma importância mais de dirigente político. Ele só teve isso na década de 20. E eu acho que isso também o salvou. Tanto é que, a partir de 1958, com a virada política do Partido Comunista, mais voltada, depois da morte do Stalin, à questão democrática, que também é uma outra questão delicada, ele passou a cuidar da revista Estudos Sociais. E essa revista revelou jovens intelectuais, marxistas, sofisticados, inspirados em Lukács, que se tornaram grandes referências para o marxismo brasileiro, que foram, podendo nomear aqui, Carlos Nelson Coutinho e Leandro Kondler, que, aliás, participou da minha banca, que, aliás, a quem eu admirei sempre muito. Essa revista também tem artigos teus, não? Não, porque eu era moleque, eu era criança ainda. Tá. A revista Estudos Sociais, ela foi editada pelo Arthur Gildo Pereira, ele estava vivo. Eu não conhecia o Arthur Gildo. Ele morreu em 1965, depois do golpe. Logo depois do golpe, ele ficou preso alguns meses. Aliás, a prisão dele é uma coisa ridícula, porque ele já não tinha nenhuma militância, ele só foi preso por uma única razão, próprio dos militares trogloditas, né? Tipo esse que está aí, mas a única motivo da prisão é porque ele fundou o Partido Comunista em 1922. Sim. E ele ficou meses... Ele foi preso que já tinha prescrito, né? Você é advogado, né? Já não tinha prescrito. Século. Em 1974. Mas, primeiro, não seria criminoso fundar um partido. Segundo, fazia mais de meio século. Claro. Né? Do ponto de vista mesmo legal, né? Tem da legalidade discutível. Agora, quando ele foi solto, ele era muito engraçado também, porque ele era um sujeito de bom humor. Quando ele foi solto, os jornalistas correram para entrevistá-lo, perguntar para ele: mas, senhor Arthur Gildo, por que o senhor foi preso? Aí ele respondeu: é porque agora eles prendem fontes históricas. Esta fonte histórica que é ele, jovens esquerdistas de hoje, militantes preocupados com questões sociais, professores universitários que compreendem a importância da cultura para se discutir sensibilidades, entre elas a questão de atenção à política.
Qual é a influência intelectual do Astrogildo na inteligência de esquerda? Então, é isso que eu não sei, e é isso que, na verdade, eu Eu gostaria. estou repetindo uma pergunta porque acho que tu fizeste Não, colocações muito importantes, mas não respondeste. a sua questão é fundamental. Eu acho que a grande herança que a gente pode extrair disso é exatamente repensar um certo sectarismo que ainda predomina. Ou seja, você mesmo levantou isso, quer dizer, há ainda um mandonismo, há ainda um culto à personalidade, há ainda uma questão delicada na falta de sensibilidade a principalmente o setor cultural. Eu acho que o setor social a sensibilidade está bem aguçada hoje, está bem enfrentada de uma certa forma, mas eu creio que a grande questão ela passa pela cultura, passa pela arte, passa pela literatura, passa pela diversidade, passa pelo respeito à diferença e principalmente pelo respeito ao conhecimento. Eu acho que grande parte do problema, muitas vezes, é essa polarização marcada por opiniões completamente sem base, completamente não fundamentadas na realidade ou no conhecimento científico ou literário. Sim, há muito palpite sem lastro, né? Nenhum, Exatamente. que as pessoas Exatamente. se agarram a eles com facilidade, transformam em bandeiras de ódio. Essa situação Isso mesmo. é difícil. Aí, realmente, alguma esquerda cordial, porque seria muito bem-vinda, porque eu não acho que a agressividade das mídias e o que se chama de exclusão, né, de Lacração, lacração, cancelamento. cancelamento, tudo isso, né, quer dizer, não é uma coisa só da direita. Né? Isso mesmo. A esquerda também faz isso. Por quê? Porque exatamente não discute, não contra-argumenta, às vezes até porque não há argumento para contra-argumentar. Né? Quer dizer, Uhum. é uma discussão de superfície. Bem, nós estamos nos encaminhando para a aproximação do tempo que dura a entrevista, mas eu queria te deixar à vontade para usar do nosso canal no Instituto para deixar a mensagem que entenderes por bem. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite, Léo. Gostei muito da proposta, da liberdade, e, e gostaria muito que o pessoal descobrisse a obra do Astrogildo Pereira, lesse os livros do Astrogildo Pereira que estão publicados nessa coleção, e basicamente nela transita tanto a perspectiva específica da relação de Astrogildo com Machado de Assis, que eu acabei não falando, porque foi a primeira manifestação pública dele, né, aos 17 anos de idade, quando ele resolve atravessar a Baía da Guanabara. Ele morava em Niterói, para visitar o moribundo Machado de Assis, e ele, na verdade, visita o Machado de Assis um dia antes da morte do Machado de Assis. E quando o Machado de Assis é enterrado, o Euclides da Cunha escreve uma crônica, que ficou famosa, porque ela foi republicada há 3 dias no Jornal do Comércio, depois foi republicada no Brasil todo, intitulada A Última Visita. Nessa visita, o Euclides da Cunha reclamava do desprezo da população carioca pela morte que estava iminente do Machado de Assis, mas que, de repente, apareceu um garoto anônimo, juvenil, como ele chama, em torno de 17, no máximo 18 anos,
que queria saber da saúde do mestre. Ele se apresenta, o Machado de Assis, depois eu soube, né, pesquisando e tal, o Machado de Assis autoriza a entrada dele, e quando ele sai, o Euclides da Cunha conclui assim: talvez aquele jovem nunca será nada na vida, mas naquele momento ele foi o maior homem da sua terra, porque naquele momento ele representou toda uma nacionalidade. Essa Bonito. identidade e ficou anônimo até 1936. Só em 1936, a Lúcia Miguel Pereira, que era casada com Otávio Tarquini, publicou a biografia, uma das melhores, as primeiras biografias do Machado de Assis com viés psicológico, e nessa biografia ela revela a identidade do garoto, e o garoto era Astrogildo Pereira. Então, o livro Machado de Assis é um livro que eu recomendo. O livro Interpretações, eu considero o melhor livro dele, o mais completo, que vai da política à literatura, e até o último livro, que foi uma sugestão dos maiores editores do Brasil, que era Enio Silveira, da Civilização Brasileira, que propôs ao Astrogildo publicar uma seleção de artigos num livro que ele próprio intitulou Crítica Impura, que é um livro muito agradável, que fala de Queiroz, de Lima Barreto, que fala da China, ou seja, é um livro de vários ensaios. Eu acho que a melhor mensagem que eu poderia deixar é sugerir que os jovens pesquisadores, estudiosos e sensíveis descobrissem essa figura do século XX chamada Astrogildo Pereira. Muito obrigado, Martim. Eu que agradeço. Permita-me acrescentar aos livros sugeridos o teu próprio livro, né, que Obrigado. é um estudo bastante bem robusto sobre um pensador político brasileiro importante. Muito obrigado por estar conosco até agora. Obrigado.